Olá, irmão, olá, irmã. Vamos falar hoje sobre o sacramento do matrimônio, que é o sacramento da celebração do amor entre o homem e uma mulher e do amor de Cristo e da Igreja. Este belo sacramento que nos recorda a família. O diretório nos apresenta algumas orientações gerais que são muito importantes. Antes da celebração do matrimônio, deve-se constar que nada impede a sua válida e lícita celebração. Os católicos que ainda não receberam o sacramento da Crisma, recebam-no antes de serem admitidos ao matrimônio. Também é importante recordar que o casamento ele é realizado sempre na igreja, de modo preferencial aonde se costuma participar. A data do casamento será agendada na secretaria da paróquia em que se deseja realizá-lo, consultando também os horários oferecidos para essa celebração e as datas, porque há algumas datas, por exemplo, como na Páscoa, que não é possível celebrar o casamento. Os noivos também devem se comprometer a transmitir aos músicos, equipe de foto e filmagem e demais envolvidos as instruções especificadas aqui no diretório. Por exemplo, as empresas de eventos e seus cerimoniais não podem alterar as normas do ritual que são colocadas aqui no diretório e no próprio ritual. O casamento civil deve ser feito fora do ambiente da igreja, devido à natureza distinta das duas cerimônias. No entanto, é possível realizar o casamento religioso com efeito civil nos termos da lei. Também é importante que os noivos realizem a preparação para o sacramento do matrimônio, o chamado curso de noivos, que na verdade não é um curso, mas sim uma preparação. Os temas dessa preparação são o amor conjugal, o conhecimento de si mesmo e do outro, o diálogo, o exercício da sexualidade humana e cristã, o planejamento familiar, o sacramento do matrimônio, a celebração litúrgica do matrimônio e os aspectos jurídicos e canônicos do matrimônio. É importante observar, dentro desses aspectos jurídicos e canônicos, os procedimentos legais para a celebração do matrimônio. Por exemplo, é necessário para a realização do matrimônio a certidão de batismo, o batistério de ambos os noivos, que se retira na cúria da diocese onde se realizou o batismo. Também, se os noivos forem batizados em outra diocese, deve-se encaminhar a documentação com no mínimo 90 dias de antecedência na secretaria paroquial onde é feito o processo matrimonial. Também é preciso apresentar o certificado do curso de noivos. Em caso de viuvez, apresentar o atestado de óbito do cônjuge falecido. Tendo os documentos necessários e agendado o matrimônio, procedam-se às denunciações na paróquia em que residem os noivos. Após a realização do matrimônio, encaminhe-se as notificações à Cúria Diocesana e proceda-se o registro nos livros correspondentes. Também sobre o casamento religioso com efeito civil, os noivos que fizerem essa opção devem encaminhar o casamento civil no cartório correspondente e apresentar à paróquia o documento fornecido pelo cartório. A paróquia, depois da realização do casamento, emitirá uma nota, uma certidão do ato realizado que deverá ser entregue no cartório para reconhecimento de firma do celebrante. Como já mencionamos antes, a celebração do casamento, ela sempre é realizada dentro de uma igreja paroquial ou comunitária. Não é permitido realizar casamentos em outros lugares, devido ao caráter sacramental e eclesial do sacramento do matrimônio. Também, o rito do matrimônio é um rito próprio, não é qualquer bênção, e não se pode dar uma bênção simplesmente e considerar isso como o sacramento do matrimônio. É preciso da documentação, é preciso do rito, enfim, é preciso da preparação. Por isso é importante, se você vai
se unir em matrimônio, portanto, sempre conversar primeiramente com os padres, com as secretárias paroquiais, para também você dispor de todos estes elementos. É possível realizar o casamento com missa, isso também deve ser agendado e conversado com o padre da paróquia. A ornamentação do casamento deve ser realizada com uma certa sobriedade. Os arranjos não devem dificultar a visão do altar, do ambão, e não impeçam a movimentação dos ministros durante a assembleia litúrgica. A sobriedade na ornamentação favorece a concentração no mistério. Assim, preza-se que seja sem exageros. Os noivos que desejarem contratar serviços de ornamentação devem informar-se com antecedência em sua paróquia sobre os procedimentos. Também não é permitido atirar pétalas de flores e nem arroz no interior das igrejas. Não é permitido colocar flores ou qualquer arranjo sobre a mesa do altar por causa do seu caráter sagrado. E as velas também, de preferência, que sejam apenas as necessárias para o ritual da celebração. Sobre os cantos e a música na celebração do sacramento do matrimônio, é sempre indispensável, pois toda celebração litúrgica requer música ou canto. No entanto, o repertório deve ser condizente, pois é uma celebração religiosa. De modo especial, as músicas de caráter profano não sejam autorizadas a serem usadas nestes momentos. Pode-se usar músicas clássicas, recomenda-se que os instrumentos musicais não afetem o espírito religioso da cerimônia. Também é importante recordar que a celebração do matrimônio, se for realizada durante a celebração da missa, ou seja, casamento junto de missa, os cantos próprios da missa devem obedecer o ritual da missa. Nas celebrações mais comuns do rito de matrimônio, reserva-se somente os seguintes momentos para cantos ou músicas: entrada dos padrinhos e do noivo, entrada da noiva, na entrega das alianças, se houver o canto da Ave Maria, faça-se uma pausa na celebração para que o canto não impeça a participação nas orações. Na comunhão, opcional se houver, nas assinaturas e na saída dos noivos. Também é importante recordar sobre as fotos e a filmagem. Os profissionais da área de fotografia e filmagem devem ser orientados sobre o sentido da celebração. Em todos os momentos haja a devida discrição e respeito, evitando assim todo e qualquer movimento que leve à dispersão. Jamais depositar maletas, lentes, tripés e outros equipamentos sobre os móveis sagrados, o altar e o ambão da palavra. Também deverão movimentar-se com respeito no altar, evitando conversas e usando trajes condizentes com o lugar sagrado. É importante recordar que toda celebração de matrimônio, do casamento, necessita de no mínimo 2 testemunhas. É o que prevê o Código de Direito Canônico. O casamento não possui padrinhos, possui testemunhas. Testemunhas que significa dizer que elas viram e dão testemunho daquele ato que aconteceu na igreja. Não é necessário mais que 2 testemunhas para isso. Ao final da celebração do matrimônio, os noivos e as testemunhas assinam o certificado em uma mesa em local apropriado, porém nunca sobre o altar. Estas são as diretrizes para a celebração do matrimônio, que você possa ter aproveitado também e ajude também na sua comunidade a preparar bem esta celebração que nos recorda o valor e a importância da família.